Olha, Amadeu, só uma posição da Prefeitura em relação ao tópico anterior. O prefeito da capital, Silvio Mendes, ele sinaliza que esse problema na transmissão de dados do TSS deu devido a uma falha no sistema de tecnologia TCE, sistema de tecnologia da Prefeitura de Teresina, que inclusive é um sistema que ele já cobrou a substituição, porque inclusive classificou ele como defasado, e que os dados já estão organizados e que logo tudo estará aí normalizado, Amadeu. Mas em relação ao lixo, o imbróglio continua e dessa vez o conselheiro substituto, Alisson Felipe de Araújo, do Tribunal de Contas do Estado, ele acatou uma representação da empresa Texol relacionada a supostas irregularidades, inconsistências no processo licitatório emergencial do lixo na capital piauiense. E nesse processo, inclusive, Amadeu, o conselheiro do TCE indica que o edital que havia sido barrado anteriormente foi copiado literalmente e o novo edital é uma cópia na íntegra do edital passado, que já havia sido motivo de suspensões do processo, tanto pelo TCE quanto pela Justiça Comum. Então, separei uma cartela com a declaração do conselheiro e também com as inconsistências observadas no processo. Vai, Lari. A acusação encontra-se apoiada em lastro probatório mínimo necessário à verificação da materialidade e autoria do suposto ilícito, quais sejam cópias do aviso de contratação direta, projeto e orçamento básico. E agora, Amadeu, os pontos que foram observados nessa decisão do conselheiro do TCE Piauí, que breca mais uma vez esse processo licitatório emergencial. Lembrando que o contrato com o atual consórcio Recicle Aurora já foi prorrogado por 120 dias, até que esse pregão emergencial seja concluído, mas agora esse pregão vive com a incerteza da sua continuidade, tem uma cartela com as inconsistências. Vamos lá. Mostrar aí as inconsistências detectadas pelo Tribunal de Contas nessa licitação emergencial. O edital foi publicado sem que fosse realizado o devido estudo técnico preliminar ou justificada sua ausência. O termo de referência apresenta inconsistências que impossibilitam a correta formulação de proposta e a eficiente fiscalização por parte da administração. A planilha orçamentária apresenta erros graves na estimativa de preços. Dentre eles, utiliza valor do salário mínimo abaixo do mínimo federal e código errôneo da tabela SINAP para manutenção de caminhão plataforma 4x2, ao invés do caminhão tipo compactador. Amadeu, o SINAP é o Sistema Nacional ali de preços que a administração pública geralmente observa para a inclusão nesses processos licitatórios para que as empresas apresentem, inclusive, as suas propostas. Então, é um erro básico, um erro simples que foi observado pelo conselheiro do TCE Piauí, que motivou o acolhimento dessa representação e a suspensão do processo licitatório emergencial. Agora eu tenho uma questão aqui. E aí o que vai acontecer? Agora, Amadeu, a Prefeitura tem um prazo de 5 dias para responder ao Tribunal de Contas do Estado e corrigir as falhas observadas no edital do processo licitatório. Caso contrário, ele continua paralisado. Amadeu. Mas vem cá, mas nesse momento, enquanto a Prefeitura tem o tempo para recorrer, para justificar, para se explicar, o trabalho da empresa segue sendo feito? Segue, Amadeu, porque o contrato ele foi prorrogado por 120 dias. Bom, então, pelo menos isso. Essa não publicação não haverá, né? Essa publicação aconteceu na semana passada, então essa prorrogação ainda está vigente. Fala, Mariano. Não, Amadeu, assim, são muitos problemas que aí você vê a diferença das outras gestões do Dr. Silvio, do prefeito Firmino. São erros, pelo que a gente acompanhou das notas, né, tanto do TCE como da Prefeitura, de planilha, né, de Excel, de dados, que é a época do Washington Bonfim, por exemplo, à frente do planejamento. Errar o valor do salário mínimo. Isso não eu acho que isso não existiria. Então, assim... Não, é isso. Eu acho que é uma coisa que... Você está... Veja só, sem fulanizar, você citou o Washington Bonfim, que não faz mais parte do grupo, do prefeito.
Silvio, mas o que eu quero lhe dizer é que num tempo em que nem o Washington Bonfim, por exemplo, estava na educação. Sim. Tinha nada a ver com planejamento, nada a ver com administração, nada a ver com governo. Nem mesmo nessa época, e puxando para a gestão de Silvio, que passou prefeito de 2005 até 2010, e as gestões todas de Firmino, 16 anos, isso era impensável. Nas gestões tucanas, erros básicos como esses eram impensáveis. Estou concordando com você. É uma situação verdadeiramente nova para uma gestão comandada por um prefeito que, quando exerceu o mandato, o fez com muita preocupação nesses aspectos técnicos, operacionais e de prestação de contas aos órgãos. Fala. Agora,